Olá! Que alegria estarmos juntos para mais esta reflexão. Hoje, a gente tem pela frente uma daquelas narrativas bíblicas que servem como um alerta espiritual fortíssimo. Vamos mergulhar no capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, que relata os últimos anos do rei Asa de Judá. Essa é uma história chocante sobre como grandes começos simplesmente não garantem finais vitoriosos se a gente perder a nossa dependência no Senhor ao longo do caminho. A grande pergunta que fica martelando logo de cara é onde foi parar aquele guerreiro cujo escudo era a fé? É um mistério espiritual muito trágico. Asa foi um líder que promoveu um reavivamento maravilhoso, limpou o país da idolatria e experimentou milagres absurdos. Mas, de repente, a chave virou. Onde foi parar aquele rei que tinha a fé absoluta como maior defesa? Como é que um gigante espiritual pode terminar seus dias em amargura? Parte 1. A ameaça de Baasa. Para entender como 35 anos de paz e reformas foram ameaçados, a gente precisa voltar ao momento exato em que um novo conflito despontou no horizonte. Imagina a tensão. 10 quilômetros. Era só isso. O rei Baasa, lá de Israel, iniciou uma investida militar feroz e começou a fortificar a cidade de Ramá. Apenas 10 quilômetros separavam Ramá de Jerusalém. Era literalmente uma ameaça batendo à porta, projetada milimetricamente para estrangular as fronteiras e sufocar o reino de Asa. Diante desse sufocamento, o medo simplesmente tomou conta de Asa. Em vez de orar e se voltar para Deus, como já havia feito tantas vezes, ele recorreu ao puro pragmatismo humano. Ele teve a coragem de esvaziar os tesouros sagrados do templo e enviou toda aquela prata e ouro para comprar uma aliança com o rei pagão, Ben-Hadad da Síria. Foi uma decisão movida puramente pelo desespero, e não pela devoção. Seção 2. Alianças humanas versus divinas. É aqui que a gente vê a diferença abissal entre buscar segurança no mundo e confiar no agir celestial. E isso ilustra de forma brilhante a contradição no coração do rei. Pensem bem, no passado, enfrentando um exército etíope gigantesco, Asa teve uma fé inabalável. Ele clamou a Deus e viu um milagre enorme. Agora, diante de uma ameaça muito menor por parte de Baasa, ele simplesmente cede ao medo e faz um acordo totalmente fora dos princípios. Isso nos ensina algo crucial. As vitórias do nosso passado não garantem a nossa fidelidade no presente. A dependência de Deus tem que ser renovada todo santo dia. Claro que, do ponto de vista puramente militar, a estratégia humana deu certo. A Síria atacou Israel, Baasa teve que recuar e Asa ainda pegou o material abandonado para construir as próprias cidades. Parecia um sucesso tático absoluto, não é? Mas, na verdade, foi um fracasso espiritual catastrófico, porque ele quebrou a aliança com Deus para firmar uma aliança terrena. Parte 3. A repreensão do vidente. Deus não nos abandona no erro. Em sua infinita misericórdia, ele enviou o profeta Anani para confrontar o rei. E o peso dessa mensagem é simplesmente lindo. Hanani diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A palavra hebraica para totalmente é shalem, que quer dizer integridade completa, confiança sem reservas. Deus estava ali, prontinho para agir, mas Asa bloqueou esse poder ao preferir a ajuda da Síria. A reação do rei foi de partir o coração. Qualquer um esperaria humildade e arrependimento, certo? Mas não, o orgulho gritou mais alto. Asa ficou tão enfurecido que mandou prender o mensageiro de Deus na prisão e, como se não bastasse, começou a oprimir o seu próprio povo. A falta de fé abriu a porta para a crueldade. Quarta parte. O fim sem arrependimento. É triste ver o que acontece quando líderes deixam o Senhor de lado. A queda foi assustadoramente rápida. No ano 35, paz total. No ano 36, guerra e aliança errada. 3 anos depois, no ano 39, Asa contrai uma doença gravíssima nos pés. Era a chance de clamar a Deus na dor, mas ele recusou. E no ano 41, ele morre. Uma vida que terminou em uma espiral de amargura. O grande ponto de alerta é este. A Bíblia relata que, doente, ele confiou exclusivamente nos médicos e ignorou o Senhor. Atenção! O problema não foi buscar a medicina de jeito nenhum. Os médicos são uma bênção. O pecado dele foi deixar o curador divino completamente fora da equação. Foi uma perda total de fé até o último minuto. Quinta e última parte. Lições para a caminhada.
porque a Bíblia não é só história antiga, ela serve para iluminar os nossos passos hoje. 2 Crônicas 16 é um capítulo que narra parte da história do rei Asa de Judá, destacando sua confiança em alianças humanas em vez de confiar plenamente em Deus. Aqui estão algumas aplicações espirituais que podemos extrair desse capítulo. Primeiro, confiança em Deus acima de tudo. Asa inicialmente confiou no Senhor, mas com o tempo começou a depender de alianças políticas e recursos humanos. Isso nos ensina a importância de manter nossa confiança inabalável em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios. Segundo, consequências das escolhas. As decisões de Asa trouxeram consequências para ele e seu reino. Isso nos lembra que nossas escolhas têm impacto não apenas sobre nós, mas também sobre aqueles ao nosso redor. Terceiro, arrependimento e humildade. Asa teve a oportunidade de se arrepender e buscar a Deus, mas escolheu endurecer seu coração. A humildade para reconhecer nossos erros e buscar o perdão divino é essencial para uma vida espiritual saudável. Quarto, importância da oração. Ao invés de buscar ajuda humana primeiro, devemos voltar para Deus em oração, buscando sua orientação e intervenção em nossas vidas. E quinto, exemplo para os outros. Nossas ações e decisões servem como exemplo para os outros. Asa poderia ter sido um exemplo positivo ao permanecer fiel a Deus, mas suas escolhas finais mostram o perigo do desvio espiritual. Essas lições são valiosíssimas para a nossa caminhada espiritual hoje. Com tudo isso no coração, façamos a seguinte oração juntos. Acompanhem comigo. Querido Deus, confessamos que muitas vezes, como rei Asa, somos tentados a confiar em nossas próprias forças e em nossos recursos humanos, ao invés de buscarmos a tua orientação e ajuda. Pedimos perdão por esses momentos de fraqueza e te rogamos que nos ajude a manter nosso coração firme em ti, confiando plenamente em tua sabedoria e poder. Dá-nos a humildade para reconhecer nossos erros e o desejo sincero de buscar a tua presença em todas as situações. Que possamos ser exemplos de fé e confiança para aqueles ao nosso redor, sempre refletindo o teu amor e fidelidade. Em nome de Jesus, amém. O fim da vida de Asa, infelizmente, não honrou o seu bom começo. E isso deixa para todos nós uma pergunta indispensável. Que história nós estamos construindo hoje? Que o nosso legado seja o de corações totalmente devotados ao Senhor, do início ao fim. E olha, encorajamos muito quem estiver assistindo a esta reflexão a compartilhar este vídeo com outras pessoas que também precisam dessa mensagem, para que mais gente renove sua confiança em Deus. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo estudo.